dedicado a este assunto, e o tema que nós temos falado nessas últimas semanas é o derramar do Espírito Santo. Nós já vimos que o começo deve ser a nossa vida diária, a nossa vida de devoção, a nossa vida de busca pela presença do Espírito Santo, e em especial da nossa família. Nós temos falado, no mês de maio foi o mês da família, e nós temos visto, acompanhado durante a nossa vida, que na verdade os pais são crentes e os filhos, na verdade, quando chegam na adolescência, não. E por que isso? Por que fica tão difícil de você levar um filho na adolescência para a igreja? Simples, porque nós não ensinamos eles quando eles ainda eram crianças. Então fica cada vez mais difícil. Por que as famílias estão com tantos problemas ultimamente? Simples, falta da presença de Deus, falta do derramar do Espírito Santo nas famílias. E a sociedade, por que a sociedade está tão corrompida? Por que a sociedade está tão terrivelmente com desgaste? A visualização da nossa sociedade hoje é uma visualização péssima, em especial quando se trata da sociedade brasileira, da política brasileira. E nós vemos que é simplesmente um reflexo nosso. Nós como nação, nós como povo, nós não somos direitos. Então, os nossos políticos também não serão. E o que acontece? É falta da busca do Espírito Santo que muda a nossa vida. Porque a palavra de Deus diz lá em João capítulo 16 que Ele convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. Então, Deus, na nossa casa, na nossa sociedade, carecemos da presença do Espírito Santo. Nós falamos também, na semana passada, a respeito dos ossos secos. Existem pessoas que andam por aí que são mortos espirituais. Existem pessoas que estão só um saco de osso. E quem pode trazer novamente a vida? Só o Espírito Santo. A presença e o mover do Espírito Santo pode fazer com que a nossa vida volte com fôlego. E eu não estou falando de problemas que nós passamos na vida. E problemas, Deus nos ajuda a levantar. A gente precisa de Deus. A gente precisa buscar a presença de Deus. E esse Deus que manifesta-se em nós nos dias atuais e desde a partida de Jesus para a eternidade é o Espírito Santo de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a profundidade da vida do Espírito. Nós vamos falar hoje sobre como viver espiritualmente com o Espírito Santo e como buscar essa profundidade. E está até errado ali, profundidade, no slide. O pastor olhou e agora está vendo que está errado. Mas tudo bem, isso não vai influenciar aqui a nossa mensagem. Abra a tua Bíblia lá em Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47, nós vamos ler do versículo 1 em diante. Ezequiel capítulo 47, do 1 até o 9. Amém? Vamos ler. Diz assim: o homem me levou de volta até a entrada do templo. Debaixo da entrada saía água que corria na direção do leste, pois o templo dava de frente para esse lado. A água corria por baixo, do lado sul do templo, ao sul do altar. Então o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou pelo lado de fora até o portão que dá para o leste. Um riacho saía do lado sul do portão. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste. Ele me fez atravessar o riacho ali e a água chegou aos meus tornozelos. Em seguida, ele mediu mais 500 metros e a água subiu até os meus joelhos. Mais 500 metros e a água chegou até a minha cintura. Finalmente mediu mais 500 metros e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. Aí ele me disse:
Homem mortal, preste muita atenção em tudo isso. Então o homem me levou de novo para a margem. Quando cheguei lá, vi que havia muitas árvores nos dois lados. Então ele me disse: esta água corre para o leste e desce até o Rio Jordão, até o Mar Morto. Quando entra neste mar, ele faz com que as águas salgadas do mar vire água doce. Em todo lugar por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e peixes. O rio fará com que as águas do Mar Morto fiquem boas, e ele trará vida por onde passar. E ele trará vida por onde passar. Vamos orar mais uma vez? Pai, é no nome de Jesus que nós lemos a Tua palavra e agora queremos ouvir a Tua voz. Manifesta aqui o Teu querer, manifesta em nós o Teu querer e fala-nos, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja. Em nome e para a glória de Jesus nós oramos. Amém. Nós vamos ver que o texto vai continuar falando a respeito deste rio e falando a respeito das propriedades desse rio. Pode passar lá no versículo 10, vai falar como que funcionava a fonte deste rio, como que se dava o trajeto desse rio. E no versículo 12 eu queria que nós lêssemos ali, diz assim: nas duas margens do rio crescerão árvores frutíferas de todo tipo, as suas folhas nunca murcharão e as árvores nunca deixarão de dar frutas. Darão frutas novas todos os meses, pois são regadas pelo rio que vem do templo. As frutas servirão de alimento e as folhas de remédio. Nós vemos aqui uma complexidade de fatos que nos mostram o que é este rio. E nós podemos nos aprofundar na palavra e entender que este rio, na verdade, representa o Espírito de Deus, o próprio Deus. É isso que representa esta passagem bíblica. E nós vamos ver aqui e decifrar aqui a história de Ezequiel. Ezequiel, a gente já falou a semana passada, era um profeta. Deus o chamou para profetizar algo bem específico. Cada profeta da Bíblia, nós vamos ver que na Bíblia existem profetas maiores e profetas menores. O profeta maior não é porque ele era mais alto ou porque ele era mais maior de grande em importância. Na verdade, os profetas, eles são divididos em maiores ou menores por causa da quantidade de escritos deles. Então, os profetas maiores escreveram mais, os profetas menores na Bíblia escreveram menos. Entre os profetas maiores está Isaías, Jeremias, Ezequiel, que são os profetas que mais escreveram. Tem Daniel também, e os outros, eles escreveram menos. Você vai ver que tem profeta que tem um capítulo só. Então eles escreveram, cada um dirigindo-se a Israel, o povo de Deus, exceto Jonas, que foi mandado aos ninivitas, que era fora das 12 tribos de Israel, mas todos os outros, eles escreveram a Israel e davam uma mensagem. Uma parte da mensagem era idêntica, era igual, e falava a respeito do pecado de Israel, da traição de Israel contra Deus, e depois da restauração. Todos os profetas falam a respeito disso. Apontam o pecado, apontam a lei de Deus, a palavra de Deus, e apontam a restauração. E a restauração de todas essas coisas viria com o Senhor Jesus. Quando nós vamos ver os evangelhos, nós vamos ver as palavras dos profetas se completando, desde as profecias mais pequeninas, como de onde sairia o Messias, que é de Belém, que ele seria chamado Nazareno. Nós vemos todas essas profecias sendo completas, cumpridas na pessoa de Jesus. Mas nós vemos também mensagens aqui que elas não são subliminares, elas são mensagens prontas, mensagens muito claras do que Deus queria fazer e do que nós estamos fazendo de errado. Se nós formos ler os livros dos profetas, nós vamos ver lá a respeito de pecado. E nós vamos nos encaixar, infelizmente, em muitas das passagens.
não é? Nós vamos nos encaixar ali, porque nós vivemos na condição pecaminosa. Não que nós vivamos no pecado, porque aquele que entregou a vida para Jesus já não pode mais viver no pecado, segundo a 1 João capítulo 1, 2. Nós vamos ver que 1 e 2, né? Capítulo 1 e capítulo 2, nós vamos ver que aquele que entregou a vida para Jesus não pode viver em pecado. Ele vai continuar pecando, e inclusive no capítulo 2 vai nos dizer assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecarem, lembrem, vocês têm um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Ele perdoará os seus pecados e limpará vocês de qualquer ofensa. Né? Nós vemos isso lá em 1 João capítulo 2. Então, a palavra de Deus, ela nos dá subterfúgio, ela nos dá refúgio, ela nos aponta que nós estamos errados, mas ela sempre vem com uma promessa. Ela sempre vem com uma promessa. E Ezequiel não é diferente. Ele vem aqui com a acusação, dizendo: vocês são pecadores. Ele fala a respeito da restauração, e agora ele está falando a respeito de uma promessa. Ele começa lá no capítulo 40, falar sobre a restauração do templo, que era onde eles faziam os cultos. Era o templo que Salomão construiu em Israel, e ali eles dedicavam as suas ofertas a Deus, ali eles buscavam a presença de Deus, buscavam a face de Deus, e esse templo ele foi derrubado por ocasião da invasão do rei Nabucodonosor, que era mesopotâmio, e o templo ele foi inteiro devastado. Levaram os objetos de ouro, de prata, levaram todos os utensílios do templo, né? Levaram tudo que havia ali e derrubaram o templo. Fizeram várias fendas no muro, e nós vamos ver essa reconstrução lá no livro do profeta Neemias. Depois de 70 anos que o templo foi derrubado, Neemias vai contar que esse templo foi reestruturado. Mas nós vamos perceber, irmãos, que quando Neemias ele volta ao templo, reconstrói o templo de Jerusalém, nós vamos ver que não corre nenhum rio por dentro desse templo. E nós vamos ver que o templo, né, e foi profetizado pelos profetas menores, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, fazendo uma clara menção ao templo de Jerusalém. A glória. Por quê? Porque quando Salomão ele construiu o templo, dedicou esse templo ao Senhor, esse templo foi inteiramente construído com os melhores materiais que existiam na época. O príncipe da região litorânea, ali do Oriente Médio, ele mandou madeira, a melhor madeira que ele tinha, já no reinado do rei Davi, pai do rei Salomão. Ele mandou a melhor madeira que existia. Madeira de acácia, cedro do Líbano, madeiras que na época eram as melhores que eles tinham. Ouro, foi entregue muito ouro. Chegou uma hora que falaram: para de trazer ouro, já não precisa mais. Então, foi construído com o melhor que eles tinham. Mas sabe, quando foi reconstruído, não foi com o melhor. Infelizmente, Israel não tinha nem dinheiro para comprar. E o prestígio de Israel estava em baixa. E eles não reconstruíram aqueles muros e o próprio templo com o melhor material, porque eles não tinham. Mas então, pastor, como que a glória da segunda casa será melhor do que a primeira, se foi reconstruído e agora foi construído com material de segunda linha? Você já viu casa que é construída com material de primeira linha? Você reconhece ela só na frente, da fachada da casa. Você para na frente da casa e fala: olha só, deve morar rico aí, né? É assim que a gente pensa. E se a gente entra nessa casa, você vai ver que se por fora está daquele jeito, imagina por dentro. Tem aqueles tapetes, né? Tipo o tapete do François da Gisele, assim, né? Que já foi na casa. Aquele tapete. Não pode falar do tapete, tá? Tudo bem.
Então, assim, nós vemos que por fora é bonito, por dentro ainda é muito melhor. E a gente já, de cara, a gente olha e diz: essa casa foi construída com material de primeira linha. Agora, existem casas que a gente vê claramente que o material não é de primeira linha. Né? Você vai ver, por exemplo, a minha casa. Você chega lá, você vai ver que o piso está todo quebradinho. E parece que está sujo o piso. Não é, é porque está quebradinho. Né? A porcelana, né, não é porcelana, na verdade. Você vai olhar, não é, parece, mas não é. E foi assim que aconteceu com o templo. Então nós vemos aqui em Ezequiel que o templo estava todo reconstruído e estava lindo, estava muito maior e muito melhor. Mas lá do meio do altar corria um rio e passava por baixo das portas, e este rio inundava toda a superfície do templo. Nós vamos ver, irmãos, claramente que isso aqui é espiritual, não é uma visão prática, uma visão física, que realmente correria um rio. Mas ele está falando aqui alguns elementos deste rio. E alguns elementos que nós vemos aqui neste rio, nós vamos falar nesta noite. O primeiro deles, o Espírito Santo é o rio de Deus. Repita comigo, se acordar aí. O Espírito Santo é o rio de Deus. João capítulo 7, versículo 37 ao 39. João capítulo 7, do 35 ao 39. Tem ali na sua instrução, você pode fazer um exercício aí de leitura que é muito bom. Fonte de água viva. O último dia da festa era o mais importante. Naquele dia, Jesus pôs de pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito, porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. 39 de novo, Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo. Então nós vamos ver aqui que aquele rio que corria do trono de Deus, aquele rio que saía ali do altar e inundava todo aquele templo, na verdade era a presença do Espírito Santo de Deus. E aqui a gente vai ver, irmãos, que Ezequiel, ele obedece tudo que aquele homem, aquele anjo, né, alguns dizem que é o próprio Jesus, né, pré-encarnado. Esse Jesus desceu do céu e mostrou ali para ele aquela visão. Outros dizem que é um anjo mesmo. E aquele homem que está do lado de Ezequiel fala: eu vou medir, e conforme eu vou medindo, você vai entrando. E a Bíblia conta que aquele homem, ele pegou uma vara de medir, e ela media aproximadamente 45 centímetros, ou seja, um côvado, né? A medida daquela vara de medir, é semelhante àquele metro, sabe? Hoje não se vê mais aquilo, mas é um metro, é um pau assim que as costureiras usavam, né, antigamente para medir, e ou uma fita métrica. Eles tinham uma vara de medir, e a Bíblia nos conta que aquele homem, ele mede 500 metros. Eu fico pensando, Ezequiel olhando, quanto tempo aquele homem levaria para medir 500 metros? E como que sabe que era 500 metros? Porque o Ezequiel ficou contando. Eu fico pensando, será que nós teríamos paciência para Deus nos mostrar como é que faz para entrar na presença do Espírito Santo? Será que nós temos paciência para ouvir a voz de Deus e dizer: é por aqui, meu filho, é aqui que você vai buscar a minha face, é por aqui? A gente não tem paciência para ouvir Deus falar. Nós não temos paciência para escutar as respostas de Deus. Nós queremos respostas imediatas, respostas para já.
Nós não queremos resolução de problemas para daqui a um mês. Nós queremos resolução de problemas para agora, para já. É isso que nós queremos. Nós não temos mais paciência. Ezequiel pacientemente viu o homem andando naquele rio e medindo 500 metros. Aquele homem diz para Ezequiel: entra no rio agora. E o homem entrou. O homem de Deus ali, o filho do homem, o homem mortal, ele entra naquele rio. E a Bíblia fala que durante aqueles 500 metros ele só molhava os tornozelos. E nós vamos ver que Ezequiel começou a provar daquele rio. Eu tenho certeza que Ezequiel ele teve uma transformação quando passou naquele rio. Porque a Bíblia vai terminar falando a respeito desse rio, dizendo que a cura para enfermidades nesse rio. Há tantas coisas que acontecem através das águas deste rio. E eu fico pensando Ezequiel provando daquilo. Mas ele foi provando aos poucos. Ele não provou tudo de uma vez só. Assim acontece com quem começa a andar com Deus. Quando a gente começa a andar com Deus, as coisas vão acontecendo na nossa vida. Não é tudo de uma hora para outra. Algumas coisas elas precisam acontecer de uma hora para outra. E quando você entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo passa a viver em você. Você é selado com o Espírito Santo. Você recebe a presença desse Espírito Santo. Mas sabe, não é o bastante. Porque a gente precisa se aprofundar. A gente precisa mergulhar nesse Espírito. Não é o suficiente você ficar na beiradinha. Porque se fosse o suficiente, o anjo ou o homem que estava mostrando aquela visão para Ezequiel, ele tinha medido os 500 metros e falava para Ezequiel: Ezequiel, agora constrói aí o seu castelinho de areia na margem do rio. E é isso que as crianças fazem. As crianças não podem ir para o fundo lá. Então as crianças davam um baldinho para a beira da praia e ficam lá. E se a água vem, elas têm que subir um pouquinho mais, elas têm que ficar distantes da água. E aqui nessa visão nós vemos que o anjo levou Ezequiel para dentro da água. Não é o bastante você ficar na beiradinha. Ou você só ficar olhando. E é bom ver a paisagem, não é? Eu, por exemplo, eu gosto de praia, eu gosto de ir na praia lá e ficar sentado olhando. Agora que eu descobri que dá para pescar, então eu levo a minha vara, né? Comprei uma vara agora na minha última ida para a praia e fico lá. E quando muito eu entro na pontinha da água ali para jogar, mas eu boto a areia de novo e fico lá. Porque é bom demais olhar. É bom demais ficar ali contemplando, mas Deus não é assim. Com Deus a gente precisa se aprofundar. E eu quero continuar nessa noite dizendo, pode passar lá, existem profundidades diferentes. Existem profundidades diferentes nessas águas. O versículo 4 vai falar para nós a respeito disso. Ezequiel, capítulo 47, versículo 4. Vai nos falar. Em seguida ele mediu mais 500 metros e a água subiu até os meus joelhos. Mais 500 metros e a água chegou até a minha cintura. Versículo 5. Finalmente mediu mais 500 metros e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. Irmãos, Ezequiel, ele não ficou na beiradinha, ele não ficou com água só no tornozelo. E eu não sei se você sabe onde fica o tornozelo, eu não vou poder te mostrar porque eu realmente agora não consigo mais levantar minha perna. Mas o tornozelo é a parte mais baixa da perna. E Ezequiel, ele poderia ficar ali naquela água rasinha. Ele poderia ficar ali na superficialidade. E para nós precisamos tirar uma lição aqui deste texto que é espiritual, trazer para a nossa vida espiritual também. Você precisa se aprofundar no conhecimento pleno de Deus. Você não pode ficar olhando, você não pode ficar admirando. E existem pessoas que estão entrando.
Existem pessoas que estão se jogando. Existem pessoas que estão subindo nas pedras para jogar lá na parte mais funda do rio de Deus. E sabe como a gente chama essas pessoas? Fanáticos. Fanático religioso. Oh, meus queridos. Quando a gente fica observando e chamando essas pessoas de fanáticas, na verdade, a gente está perdendo tempo que a gente podia estar lá mergulhando no rio de Deus. A gente podia estar lá submerso na presença de Deus, mas nós gostamos de ficar na superficialidade. Ezequiel, ele não se contentou, e o anjo disse para ele, vai mais fundo, e ele ia mais fundo. E eu fico pensando, meus amados, que às vezes a gente tem pressa nas coisas. E Ezequiel, ele ficou observando a medida. Se os primeiros 500 metros eram difíceis, imagina que ele precisava seguir mais 500 metros. Imagina isso. E andou 500 metros, e andou mais 500 metros. Só que para andar 500 metros precisava ser medido 500 metros. Não tem bateria. Vamos na volta. Para você andar 500 metros, você precisava obrigatoriamente ficar vendo o anjo medir os 500 metros. Meus amados, nós precisamos de paciência muitas vezes. Nós precisamos obrigatoriamente paciência e buscar a presença de Deus e mergulhar na presença de Deus e clamar a Deus para que nós possamos conhecer este rio e clamar a Deus para que nós possamos conhecer mais de Deus. Nós precisamos urgentemente disso. Talvez você tenha passado por situações na sua vida em que você vê que, poxa vida, eu vejo sentido nisso. Eu não vejo sentido em ir todo domingo na igreja. Já conheceu pessoas assim? Não precisa me dizer que sim. Talvez você fica pensando aí, olha, eu realmente não vejo sentido nisso. Talvez seja você que está pensando assim. Não vejo sentido em fazer essas coisas. E eu vou te dizer, no primeiro momento talvez você não veja sentido, mas a partir do momento que você vai mergulhando nas águas de Deus, você vai percebendo que há sentido sim. Porque esse rio ele oferece muitas coisas para nós, e nós vamos continuar vendo aqui que quanto mais fundo é melhor. Quanto mais profundidade a gente avançar, pode passar lá, quanto mais profundidade a gente tiver, é melhor. Ezequiel capítulo 47, versículo 8 diz assim: então ele me disse, esta água corre para o leste e desce até o rio Jordão e até o mar Morto. Quando entra neste mar, ele faz com que a água salgada do mar vire água doce. E eu vou te falar, isso é impossível. Isso é impossível. Sabe por quê? Porque quando há um rio qualquer, ele avança para o mar, sabe o que acontece? Acontece um evento. A gente sabe como é que chama-se esse evento? Pororoca. Exatamente. Pororoca. E a pororoca é assim, ó, é uma confusão entre águas doce e água salgada. Tem gente aqui que viaja o mundo inteiro, ou do mundo inteiro, para conhecer a pororoca do rio Amazonas, aqui no norte do nosso país. Sabe o que acontece até para pegar onda nessas águas? E alguns dizem que são as ondas mais perigosas do mundo, porque são ondas contínuas. Embora as ondas lá do Havaí elas
pega em 4 metros de altura lá, as ondas da coroca, elas te levam e vão te arrastando, só Deus sabe para onde. Sabe por quê? Porque as águas elas se confundem. E quando a água doce entra na água do mar, sabe o que acontece com a água? Elas não se misturam em determinado momento. Mas depois que elas entram lá, sabe o que acontece? A água doce vira água salgada. Aqui está dizendo justamente o contrário. Eu vou te dizer, pode piorar. Porque as águas desse rio de Deus aqui, elas correm no Mar Morto. E você sabe qual é o lugar mais insípido da terra? O Mar Morto. Não tem nenhum tipo de vida no Mar Morto, a não ser uma única bactéria que sobrevive naquelas águas. O único tipo de bactéria que sobrevive ali. No Mar Morto não tem peixe, não tem alga, no Mar Morto não tem vegetação, no Mar Morto não tem nada. Por isso que é Mar Morto. No Mar Morto a quantidade de sal é tão exagerada que as pessoas vão lá e as pessoas não conseguem mergulhar, elas boiam naquelas águas. Aqui a Bíblia está dizendo o seguinte, que até nesse lugar... Opa, aí é melhor não precisa gritar, né? Até neste mar as águas seriam purificadas. Como se faz para purificar uma vida? Como que se faz para purificar a tua vida? Eu preciso que purifique a minha vida. Pois é, por isso que a gente vive na superficialidade. Por isso que a gente não vive lá no rio de Deus. Por isso que a gente não se mistura com o rio de Deus. Nós precisamos do rio de Deus em nossas vidas para sermos purificados. Purificados. Meus queridos, se nós não mergulharmos no rio de Deus, as nossas vidas não serão salvas. Misericórdia pode. Pode sofrer depressão. Nós vemos inúmeros casos na palavra de Deus, de pessoas que eram servas de Deus. O exemplo que eu mais gosto é o exemplo do profeta Elias. Elias, ele chegou no momento do auge da sua carreira profética. Pensa num homem que vivia a vontade de Deus. Era Elias. Pensa no homem que os milagres acompanhavam ele. Pensa no homem que era cheio do Espírito Santo. Esse era o tal Elias. Elias, ele se dirige à nação de Israel e começa a anunciar para a nação de Israel: vocês estão em pecado, vocês estão errados. O povo não ouviu. Mas sabe o que acontece? O povo se prostituiu cada vez mais. E uma determinada rainha chamada Jezabel foi e trouxe 400 profetas ou 400 sacerdotes de um deus mesopotâmico que chamava Baal. Baal, na língua daquela região, significa Senhor. Então Baal era o Senhor daqueles homens todos. E 400 profetas foram lá anunciar este Deus para os israelitas. Acontece que os israelitas se dobraram diante deste Deus. Sabe o que acontece? Elias combateu aquilo, porque Deus falou para ele: vai lá e combata os 400 profetas de Baal. E Elias fala: tudo bem, Senhor, eu vou lá. E ele faz uma prova com Deus, aquela história que nós já conhecemos: joga água em cima da madeira, inunda todo aquele lugar que ele estava, e os 400 profetas de Baal oraram lá para o seu Deus durante meio-dia e não conseguiram nada, já estava raiando o sol e eles não conseguiram nada. O profeta Elias fala: negócio é o seguinte, agora é minha vez, manda água aí nessas madeiras, manda água aí. Quando Elias invocou o nome do Senhor Deus, o único Deus verdadeiro, o fogo desceu do céu e consumiu a madeira, o holocausto, e consumiu até a água que estava ali. Fez até a água secar. Olha, Elias era um profeta de sucesso. Era um profeta que estava no auge da sua carreira. Sabe o que ele fez logo em seguida?
Ele correu para o deserto se esconder embaixo de uma árvore. Embaixo de uma árvore. É o que a Bíblia conta. E Deus fala para ele: Elias, o que você está fazendo aí? O cara morre. Mas Elias, levante, você foi vitorioso, mas agora eu quero morrer. E começa ali uma discussão entre ele e Deus transporta Elias quilômetros e quilômetros de distância para uma caverna. Ele tem uma experiência com Deus. Elias, ele passou por um processo de depressão, mas sabe o que aconteceu? Elias foi curado, ele foi transportado. Deus trouxe palavras de encorajamento para ele, e Deus transportou Elias, eu não sei para onde, ninguém sabe. Ele não foi para o céu, tá? A Bíblia não fala isso. Ele nem foi arrebatado. A Bíblia não fala que ele foi arrebatado. Ele foi transportado, trasladado, não sei para onde. Mas Elias, ele viu a cura de Deus. Ele presenciou Deus curando a vida dele. E talvez você tenha lutado com estresse, com depressão, com tantas coisas ao longo da tua vida, e você não achou cura. Eu vou te dizer onde está a cura. Está no rio de Deus. Está no rio de Deus. Nós, seres humanos, nós passamos por alguns processos nessa vida. E alguns processos que nós passamos, nós trazemos bagagem emocional. E não só bagagem emocional, mas nós trazemos pecado sobre as nossas vidas. Pecado. Tudo que acontece na nossa vida, nós aumentamos essa bagagem. E sabe, quando Deus nos criou, Ele nos criou límpidos, transparentes, puros, perfeitos, porque a palavra de Deus nos diz lá no livro de Gênesis que Ele nos fez a sua imagem e semelhança, e não há nada de errado na presença de Deus. Deus é totalmente bom, totalmente perfeito, mas nós nos corrompemos. Nós nos corrompemos. E agora aquilo que está sujo precisa ser limpo de alguma forma. E sabe, meus amados, nós tentamos com muitas coisas, nós colocamos muitas coisas dentro deste vaso. O apóstolo Paulo, ele vem nos dizer que existem vasos que foram feitos para honra e vasos que foram feitos para desonra. E eu quero te falar, sabe o que o apóstolo Paulo está falando sobre vaso de desonra? Você não sabe? Eu vou ter que te falar, é pinico. Obrigado, Leonardo. Eu ia usar uma palavra pior. Você me salvou aqui. Vaso de desonra é um pinico, porque as pessoas naquela época não tinham vaso sanitário dentro de casa. É claro que já existia a rede de esgoto, né? O Império Romano foi o primeiro a construir uma rede de esgoto. Os historiadores até dizem que a rede de esgoto de Jerusalém era péssima, que o esgoto transbordava, corria por cima das calçadas, né? Feito que acontece lá na cidade de El Leste, no Paraguai. Não sei se já teve a oportunidade de visitar lá, o esgoto passa por cima da calçada, né? E assim acontecia em Israel. Então o esgoto não era muito bom naquela época. Sabe o que as pessoas faziam? Elas tinham um vaso de cerâmica. Vaso de cerâmica debaixo da cama, em algum lugar, porque a hora que apertava o negócio de madrugada, eles usavam este vaso de cerâmica. Então o apóstolo Paulo, quando está falando de vaso de desonra, ele está falando sobre isso. Um pinico. E existem pessoas que estão vivendo a vida como se fossem um pinico, colocam tudo que não presta ali para dentro. E a internet é um risco para essas pessoas. Aliás, a internet é um risco para todos nós. E a internet está disponível nos veículos menores agora, que são os smartphones. Você consegue acessar a internet onde você estiver. E essa semana começou a correr, viralizado um vídeo aí, de parlamentares olhando pornografia numa sessão. E as câmeras do Senado pegaram ali os caras olhando pornografia. E eu fico pensando, meus queridos,
nós apontamos para os nossos governantes. Mas quantos de nós, quando ninguém está olhando e nenhuma câmera está filmando, estão vendo coisas que não prestam lá na internet? Sabe o que você está fazendo na tua vida? Um vaso de desonra. Aquele vaso que era tão bonito, que Deus fez para a honra da glória dele, para o louvor da sua glória, agora tem sujeira dentro. Eu podia convidar muito mais aqui, mas como eu tenho pouca água, eu não vou queimar a minha dinâmica aqui. E sabe o que nós precisamos fazer? Limpar o vaso. Acontece que sozinhos nós não conseguimos. Nós precisamos é do rio de Deus. E o rio de Deus, se nós ficarmos somente na superficialidade, irmãos, é como se nós jogássemos um pouco de água aqui dentro. E assim está limpo o nosso vaso. Se a gente fica com água no tornozelo, não é possível limpar o recipiente. E eu quero te dizer nessa noite, se você continua na superficialidade de Deus, o teu corpo continua sujo, a sua mente continua suja e você continua sendo um crente meia boca. Um crente mais ou menos limpo. Alguém mais ou menos limpo. E eu vou dizer, este recipiente não está mais ou menos limpo. E é assim que a gente imagina a nossa vida. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, está tudo certo, está tudo resolvido, eu vou morar no céu. E a gente canta igual Lázaro, ainda bem que eu vou morar no céu. Será? Será? Irmãos, o pecado continua ali. O pecado não é limpo. O pecado não é retirado. A sujeira, nós continuamos como um vaso de desonra. E que é pior, um vaso de desonra na casa de Deus. No reino de Deus. Existem profundidades do agir do Espírito Santo. Existem profundidades. Acontece que a gente enche um pouco mais e a gente acha que está limpo. E a gente acha que está limpo. E certamente, se essa água aqui, ao deixar ela parada, vai precipitar. Então toda a sujeira ela vai para o fundo. A água, se eu esconder o fundo aqui, vai ficar transparente, límpida, clara, como era na jarra. Mas lá no fundo ainda tem sujeira. Sabe, meus amados, não é o suficiente molhar até os joelhos. Não é o suficiente. Porque a sujeira continua ali. E eu não sei se você percebe, mas quando joga água ali dentro, o fundo revolve. E sabe, a impressão que nós temos é que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, parece que mais as coisas pioram na nossa vida. Já percebeu isso? Uma vez meu pai me disse, falei, pai, mas por que você não se aproxima de Deus? Então vai na igreja católica, mas vai na igreja, pelo menos lá está ouvindo alguma coisa. E ele me disse, eu não vou porque sempre quando eu vou, as coisas na minha vida pioram. Sempre quando eu vou, as coisas na minha vida pioram. E talvez você esteja experimentando isso. Olha, eu não quero mais, eu não quero me aprofundar, eu não quero me tornar líder da igreja, eu não quero trabalhar na igreja, não quero compromisso nenhum, porque a minha vida já está bem assim. E se eu começar, vem luta, vem batalha. Eu quero te falar, sabe por que a luta acontece na tua vida? Sabe por que a batalha acontece na tua vida? Porque o fundo vai ficando revolvido. Se você parar na profundidade que você avançou, olha ali o que vai acontecendo. Você consegue ver a sujeira? E se eu tampar? A água vai ficando clara novamente. E se eu esperar mais, a água vai ficar mais limpa ainda, superficialmente. E eu quero te perguntar, você beberia dessa água?
não beberia. A menos que você tivesse com muita sede. A menos que acabasse com a água aqui do bairro, acabasse com a água aqui do nosso estado, aí você daria um jeito de beber essa água. Mas olha, eu vou te falar, Deus não bebe de pote assim. Deus não bebe de vaso desse jeito. E sabe o que é necessário? Aprofundar. Aprofundar. Mas às vezes a gente vai de gotinha em gotinha, meus amados, e a gente vê ali que não era de gotinha em gotinha. Ele avançava de 500 em 500 metros. E não parecia muito mesmo, realmente não parecia muito. Porque de 500 em 500 metros, ele avançava cerca de 45 centímetros. Pensa comigo, dos artérios, ou dos tornozelos, até o joelho vai dar aproximadamente 50 centímetros, quando dá. Alguém que tem a perna comprida que nem a minha mulher. Mas do meu aqui dá 40 centímetros, 45 centímetros. E se você avançar mais 500 metros, vai dar na cintura. E a cintura vai dar mais ou menos uns 45 centímetros. E olha só que interessante. Você avança 500 metros para subir um nível apenas. E espiritualmente é a mesma coisa. A gente precisa caminhar com Deus. A gente precisa caminhar com Deus. A gente precisa pegar o anjo na mão ali, ó, e ir. E caminhar. Olha, vai longe. Para você crescer um pouquinho na tua vida espiritual. Para você crescer 45 centímetros na profundidade. Você precisa caminhar com Deus. Não é assim instantâneo. Tem gente que pensa que é instantâneo. Virou crente, pronto. Virou crente, resolveu toda a vida. Não! Precisa se aprofundar. Precisa caminhar com Deus. Não tem outro jeito. É assim que funciona. Eu tenho pouca água aqui, eu não vou fazer o que eu devia fazer aqui, mas sabe, nós devemos chegar a um nível da nossa vida espiritual com Deus, que Ele precisa transbordar a nossa vida. E é só assim para a sujeira ir embora. Essa água que ela vai limpando, porque vai revolvendo fundo, vai revolvendo fundo, vai revolvendo fundo. Ô glória, tem mais água, Deus mandou mais água lá, ó. É porque o rio de Deus nunca acaba. E ó, eu vou falar para vocês, a gente vai melhorando isso daqui, vai melhorando. E a tendência é que daqui a pouco a gente substitua todo o líquido daqui, ó. E eu não vou fazer até o fim, porque a gente tem pouco tempo, mas sabe, o que Deus quer fazer com a nossa vida é tirar tudo de dentro. E eu vou te falar, Ele não tira como eu virei aqui. O Espírito Santo, Ele vai fluindo para dentro de nós. Ele não tira tudo e começa de novo. A menos que esteja um caco velho. Mas tem que subir lá na casa do oleiro, como diz aquela visão de Jeremias. Suba à casa do oleiro. E lá você vai ver que o cara está com a massa pronta na mão, já está pronto, ali ele quebra aquilo e começa de novo. Mas quando a gente entrega a vida para Jesus, é um viver constante do fluir do Espírito Santo na nossa vida. E essa água, ela vai entrando em nós, e ela vai revolvendo todo o fundo, e vai tirando todo o pecado, e aí a gente pode até beber dessa água. O que Deus quer para as nossas vidas, meus amados, é isso. É que nós possamos substituir completamente tudo que existe aqui por água limpa, água boa. É isso que Deus quer da tua e da minha vida. E o último ponto dessa mensagem é que há cura neste rio. Apocalipse capítulo 22 vai falar de um mesmo rio. Agora, desta vez, nós vamos ver que Jerusalém inteira, ou a nova Jerusalém, seria o templo de Deus. E nós vamos ver que essa cidade tem aspecto quadrangular, né? É uma cidade de aspecto quadrangular, feito o templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém tinha um aspecto quadrangular, ele era uma caixona.
assim, não era uma construção bonita. Ele é muito parecido com a réplica que foi feita lá em São Paulo, onde o Macedo fez lá, é bem parecido com aquilo era o Templo de Jerusalém. E agora nós vamos ver aqui o apóstolo João, tá? Isso aqui se dá 700 anos depois, aproximadamente 700, 800 anos depois, vai se dar aqui o apóstolo João tendo uma visão muito parecida. Eu quero que você acompanhe lá comigo, Apocalipse capítulo 22, do 1 até o 4, acho que eu coloquei, do 1 até o 3. Diz assim: o anjo também me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio está a árvore da vida, que dá 12 frutas por ano, isto é, uma por mês, e as suas folhas servem para curar as nações. E não haverá na cidade nada que esteja debaixo da maldição de Deus. O trono de Deus, do Cordeiro, estará na cidade, e os seus servos o adorarão. Nós vamos ver aqui nessa passagem bíblica, que é muito parecida com a visão de Ezequiel. E eu até acredito, meus amados, que Ezequiel estava tendo a mesma visão, só que representou de forma diferente. Assim como os evangelhos, nós vamos ler os evangelhos, vamos ver que tem alguma coisinha de diferente entre um e o outro, que não muda nada para a nossa fé, mas algumas narrativas são diferentes. Por quê? Porque são 4 pessoas diferentes escrevendo. Aqui é a mesma coisa. Ezequiel teve uma visão e João teve outra visão muito parecida, e ele colocou no papel de forma um pouquinho diferente, mas eu vejo que é a mesma coisa. Porque o rio de Deus, lá no Antigo Testamento, em Ezequiel capítulo 47, ele afluía do altar, passava por toda a construção do templo, e depois ele saía pela cidade e ia embora. Agora, na Jerusalém Celestial, não existe mais templo, porque Deus habita no meio dos homens. Mas ao invés do templo, nós vemos, e do altar, nós vemos o trono de Deus, onde Deus se assenta, e debaixo daquele trono corre uma água e anda pela cidade toda. É a mesma visão, é a mesma situação, é o próprio Espírito de Deus que corre daquele lugar. E eu vou te dizer mais: as águas deste rio alimentam árvores em volta, em especial uma árvore muito especial, a árvore da vida. No Jardim do Éden existiam 2 árvores especiais ali. Quais eram? A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Por que Deus tirou o homem do Jardim do Éden? Para não comer o fruto da árvore da vida e foi-se o boi com a corda. Porque o homem viveria para sempre. O homem viveria para sempre. Então Deus lança fora o homem do jardim e ele não tem acesso àquele fruto. Aqui vai estar disponível para todos. Aqui vai estar disponível para todos que quiserem o fruto. E eu vou te dizer mais: esse fruto está disponível hoje a todos nós. Não, pastor, mas lá é o final do mundo. Acabou-se. Já não tem mais. Apocalipse capítulo 22 fala do céu, fala da nova Jerusalém. Sim, mas isso aqui também é espiritual. E espiritualmente falando, o fruto da vida é Cristo Jesus. O rio de Deus é o Espírito Santo de Deus. E nós temos livre acesso a estes elementos hoje nas nossas vidas. Você quer viver para sempre? Ah, pastor, eu não quero viver para sempre, não. Eu também não, aqui nessa terra não. Mas eu quero ter a vida eterna. Eu quero viver a vida eterna, como João viu aqui, uma cidade de ouro, que as ruas são de cristais, e que não haverá luta, nem dor, nem choro, nem doença. A vida de Deus, meus amados, ela está disponível para nós hoje, aqui e agora. Talvez nós não desfrutemos dessa vida eterna agora, e com certeza nós não podemos desfrutar
ressuscitar, mas nós vamos herdar essa vida eterna a partir do momento que Deus nos levar, ou a partir do momento em que Cristo voltar. E o apelo que Deus faz ao nosso coração nessa noite, primeiro, entregar a nossa vida ao Senhor. O primeiro apelo que Deus faz para nós nessa noite é: a tua vida não é de Deus, entregue a sua vida para Ele. Entregue a sua vida para Ele. E coma do fruto, e coma das folhas da árvore que dão cura para as nossas almas, dão cura para nós. Coma, se alimente, busque. E eu vou te dizer, está disponível aqui hoje, porque é espiritual. Eu acabei de falar, é espiritual. Não fique esperando uma árvore aparecer na tua frente, porque é espiritual. Está sendo servido aqui nesta mesa, nesta noite. Está disponível para todos nós. E você precisa buscar do fruto da vida, que é Cristo Jesus. Você precisa se entregar a Jesus se você ainda não fez. Precisa. Pastor, já me entreguei a Jesus. E aí eu digo o segundo apelo que Deus quer nos fazer nessa noite. Nós precisamos nos aprofundar. Porque na superficialidade nós vamos continuar sujos. Na superficialidade nós não vamos provar mais de Deus. Na superficialidade nós vamos ficar somente admirando as pessoas se divertindo na presença de Deus. É como, sabe aquelas pessoas que olham e veem todo mundo brincando na água, mas ficam ali na beiradinha. Eu tenho medo de água. Eu tenho medo, não vou lá, que eu posso me afogar. Que triste, não é? A pessoa que fica só olhando ali, nossa, deve estar tão divertido, deve estar tão gostoso. E a pessoa fica ali olhando. Eu quero te dizer, em termos espirituais, se você hoje entregou a sua vida para Jesus já há algum tempo e agora precisa buscar essa profundidade, você tem essa oportunidade aqui e agora. Ministério de Louvor, nós cantamos e vamos cantar mais uma vez. Este rio está neste lugar.